Não vou olhar atrás. Quantas pessoas que vivem do passado, que sempre está olhando para trás. Quantas pessoas que, em vez de olhar para o Senhor, olhar para a frente, ainda olha para trás e se apega ao que está no passado. Quantas pessoas fazem isso? E nós precisamos olhar para a frente, porque o Senhor nos dá esse entendimento, nos dá fortalecimento para seguirmos adiante. Vamos ver o que Lucas, capítulo 9, versículos 59 ao 62 está dizendo. Que diz o seguinte: todos encontraram? Amém? Graças a Deus. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que o Senhor quis nos ensinar? O que Ele queria ensinar com essa passagem? Quando o Senhor Jesus cita esse exemplo, Ele de imediato imagina alguém arando a terra e olhando para trás. Será que você consegue, quem é do sítio aqui, ou já viveu no sítio, conhece o que é um arado? É possível você segurar o arado e olhar para trás? Será que o risco vai sair certo? Será que você vai conseguir fazer a aração correta? Pois é. Quando o Senhor, então, ele de imediato ele vai imaginar justamente alguém arando a terra e olhando para trás, mas sem largar o arado. Ou seja, é uma pessoa que quer servir a dois senhores, porque não tem como, ou você serve a um, ou você serve ao outro. Não tem como você servir a dois senhores ao mesmo tempo. Certamente você vai agradar um e desagradar o outro. Por essa ótica, compreendemos que esse conselho é direcionado aos que servem na igreja, mas o fazem com desatenção, desprezando a sua real importância. O arado que veio à sua memória na época era o produto artesanal, puxado por bois, os quais eram guiados por homens atentos, focados no ponto de chegada, mantendo a vala ou o rego sempre em linha contínua, a fim de lançar a semente e manter a plantação alinhada. Foi isso que o Senhor quis ensinar com essa passagem. Temos aqui, amados, um chamado de Jesus a duas pessoas diferentes, mas que lhe responderam de modo semelhante. Enquanto Jesus esperava de cada uma delas um profundo comprometimento, elas, por sua vez, estavam presas demais às coisas terrenas e questões transitórias, porque elas responderam de modo semelhante, mas com pessoas diferentes. A primeira pessoa queria sepultar seu pai antes de seguir esse chamado. Particularmente, não creio que o pai já houvesse morrido e o velório estivesse em andamento. Penso ser um costume onde o filho, normalmente o mais velho, tinha a sua saída de casa liberada somente depois da morte do pai. Porém, independente de qualquer interpretação ou especulação do assunto, temos alguém dando uma desculpa ao chamado de Jesus, demonstrando estar presa a algo e assim impedida de atender prontamente ao Senhor.
A segunda pessoa se oferece para seguir a Cristo, mas queria ao menos despedir-se dos seus. Tinha uma prontidão maior que a primeira e uma desculpa menor, ou que se resolveria mais depressa. Mas Jesus deixa claro, meus amados, que depois de terem se envolvido com Ele, estas pessoas não tinham mais a opção de olhar para trás. Veja, o Senhor chamou os dois, e Ele dá praticamente uma ordem para você seguir. E nesta noite, o Senhor está chamando você para segui-lo, para fazer a obra do Senhor. O Senhor nos dá uma ordenança dizendo: ide. Ele não pergunta se você quer ir, Ele manda você ir. Ide é um imperativo, é uma afirmação, é uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você não foi chamado, como nós já dissemos outras vezes, você não foi chamado para ficar sentado nesse banco, não. O Senhor o chama para a obra, para o Evangelho, para você pregar o Evangelho, para você foi chamado para a luta, para a guerra. Nós não fomos chamados, meus amados, para ficarmos aqui num templo bonito, no ar-condicionado ou no ventilador, sentado ouvindo a palavra. É bom, eu concordo, é maravilhoso, mas o Senhor nos chamou para a guerra, para a batalha, para pregar o Evangelho, levar o Evangelho puro e simples a essas pessoas que estão lá fora sofrendo, padecendo, morrendo sem o Senhor Jesus, sem conhecer o Senhor. É para isso que o Senhor nos chamou. Veja que a palavra traduzida como apta no original grego é eutetos. Segundo o Lexo de Strong, que é um dicionário, de James Strong, seu significado abrange o conceito de apropriado e útil. Será que nós temos sido útil na casa do Senhor? Ou a gente de vez em quando dá umas esquivas, algumas desculpas? Será que foi isso que o Senhor nos chamou para a sua casa, nos chamou para a obra? Será que foi isso? De acordo com a afirmação do Senhor Jesus, não podemos hesitar em atender seu chamado, nem sermos encontrados presos a coisas ou valores que nos impeçam de seguir adiante em obediência ao Senhor. A verdade é que todos temos dificuldade de abrir mão de determinados valores. Ficamos presos a algumas coisas de nossa vida, mas quando se trata de seguir a Cristo, não podemos ter nada que nos prenda, não podemos mais olhar para trás, porque se você olhar para trás, você vai ficar. Temos que olhar para a frente, ficar atento à voz do Senhor. Temos que ficar atento, meus amados. Quem põe a mão no arado precisa olhar para a frente, focar na sua meta. Se olhar para trás, não será bem sucedido no que faz. Semelhantemente, meus amados, se queremos servir ao Senhor, a opção de olhar para trás não deve existir, uma vez que quem assim procede não é considerado útil para o reino de Deus. Isso é pesado? Soa pesado aos nossos ouvidos? Sim, mas é para isso que nós fomos chamados. Nós não podemos olhar mais para trás. Nós colocamos a mão no arado e nós temos que ter essa meta e seguir adiante, em frente ao foco, ao alvo. E o que significa olhar para trás? À luz da palavra, o que é olhar para trás?
antes de falar do significado dessa expressão usada por Jesus, temos que adiantar um conceito importante. As Escrituras Sagradas apresentam uma clara diferença entre a conversão e a santificação. A primeira fala do rompimento da pessoa com o mundo e o pecado, e a experiência através da qual alguém passa a desfrutar a salvação. A segunda fala do rompimento da pessoa com coisas que impedem seu crescimento e progresso na fé. John Wesley declarou que a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Aleluia, Jesus. Veja o que John Wesley fala. Ele declara que a conversão tira o cristão do mundo. Isso é verdadeiro? Quando você se converte de fato, de verdade ao Senhor, quando você aceita o Senhor Jesus, tem como você ficar no mundo? Ou um pé em duas canoas? E será que a santificação tira o mundo do cristão? Será que isso também é verdade? Claro que é, meus amados, com certeza. E nós concordamos com esse pensamento de John Wesley, com certeza. Porque quando você se converte, você deixa o mundo de lado. Você não tem mais vontade de voltar para o mundo. Quando você está na presença do Senhor, o mundo não está mais em você. Você pode viver no mundo, nós vivemos no mundo, mas o mundo não vive em nós. Não pode viver em nós, porque certamente você vai desagradar o Senhor. Ouvi ainda um pregador afirmar algo semelhante, usando uma alegoria bíblica. Difícil não é tirar o povo do Egito, difícil é tirar o Egito do povo. E não foi isso exatamente o que aconteceu? Quando o povo, depois de 430 anos que Moisés, com a mão forte do Senhor, o povo não saiu do Egito? Saiu. Mas o Egito não saiu deles, porque eles ainda queriam voltar para o Egito, nas primeiras dificuldades que tiveram. Ele queria voltar. Então, não foi difícil para o Senhor tirar o povo do Egito. Agora, foi difícil tirar o Egito daquele povo, porque eles, mesmo vendo todos os milagres, tudo que o Senhor fez a eles, para eles, mesmo assim, nas primeiras dificuldades, eles queriam voltar. E quantos crentes que recebem milagres, recebem bênçãos gloriosas, e mesmo assim abandonam o Senhor e voltam para o mundo? Quantos? Lucas 17:32 diz, na parte A, diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Veja que o título principal, para que a gente não olhe para trás. E essa história de Ló, da mulher de Ló, é bem interessante. E esta é uma advertência do Senhor Jesus, que ecoa até os dias de hoje aos nossos ouvidos. Não devemos nos esquecer da mulher de Ló, do que ela fez, de sua desobediência, pois ela olhou para trás quando a ordem de Deus era para que ela não olhasse para trás. A mulher de Ló morreu instantaneamente e se transformou numa estátua de sal. Ela olhou, ela desejou ver, provavelmente com saudade de Sodoma, por curiosidade, mas o certo é que ela desobedeceu a ordem divina. Aquela mulher professava a verdadeira religião, ou seja, era uma crente. Seu marido era um homem íntegro e jamais deveria ter olhado para trás, mas a curiosidade, a desobediência fez com que ela olhasse, e todo mundo sabe o que foi que aconteceu.
Jesus, quando expressou essas palavras de advertência, estava nos falando da sua segunda vinda. Ele alertava aos seus discípulos amados, aos seus seguidores, e hoje ele também nos adverte: lembrai-vos da mulher de Ló. Pensei que era um não, falei. Não, graças a Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Sobre o olhar para trás, isto pode significar falta de firmeza na fé, descrença em Deus, saudade do mundo, saudades do Egito, como aconteceu com o povo de Israel no deserto. Mas sobretudo, meus amados, olhar para trás é não valorizar aquilo que Deus nos deu, procurar algo melhor, com melhor aparência aos nossos olhos. E quantos de nós fazemos isto até rotineiramente? Parece que isto faz parte de nossa vida, faz parte da nossa vida, da nossa índole. É algo necessário para preencher as nossas necessidades básicas, dar uma olhadinha de vez em quando. Não é nada mal, né? Olhar para trás para ver a fumaça que destruía aquela cidade, talvez com pena ao ver a destruição, lamentando, até desejando voltar para trás. Isto lembra pessoas que saem da casa e ficam preocupadas com a casa, como deixou tudo, se desligou, isto ou aquilo, se fechou bem a porta ou não, se deixou entreaberta, que não dá mais para voltar. A pessoa tem que contentar em apenas olhar para trás. Gênesis 19:17 diz: havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Foi isso que o Senhor disse a Ló e a sua família, a sua esposa e suas filhas. Mas o que foi que ela fez? Ela desobedeceu ao Senhor, olhou para trás, e sabemos o resultado. Temos uma figura aqui, que é Sodoma e Gomorra. Figuram este mundo perdido e devasso, que há de ser julgado por quem? Por Deus. Mas o livramento de Ló e sua família figura nossa salvação e livramento do juízo e condenação deste mundo. Mas para não ser julgado com o mundo, não basta apenas sair geograficamente dele, é preciso que nosso coração também saia de lá. Por isso nós estávamos no mundo, o Senhor nos resgatou, nos comprou a preço de sangue, trouxe, nos lavou, nos limpou, colocou na sua casa. E aí? Nós vamos desprezar a salvação que o Senhor dá ao seu filho, a herança do Pai? E se não der tempo de você retornar, qual seria o resultado? Nós sabemos. Por isso, meus amados, a mulher de Ló desobedeceu uma ordem divina. Gênesis 19:26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A concordância de Strong mostra que a palavra hebraica traduzida para olhar é nabat. Também significa contemplar, mostrar consideração, a prestar atenção. Não fala de alguém que olhou por curiosidade, para ver o tamanho do estrago produzido pelo juízo divino. Fala de alguém que tinha seu coração preso ao que deixou, mostrando com isso consideração pelas coisas que havia abandonado, porque eles não tiveram tempo de pegar praticamente nada. Tinha que deixar tudo rapidamente para trás.
Tudo que Ló conquistou lá em Sodoma, que ele era um homem rico, ele teve que deixar tudo para trás e sair rapidamente. Ló saiu com certeza sem problemas, mas a mulher ficou olhando, desejando querer retornar, talvez pela perda, por toda a conquista que ela tinha, pela vida fácil que ela tinha lá, não sei, mas algo ela deveria ter obedecido. E o problema da desobediência é exatamente, ela tem consequências graves. Quando nós desobedecemos uma ordem do Senhor, quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, temos consequências graves, muito graves. Dificuldade de desprendimento, olhar para trás, fala da dificuldade de você ser desprendido. Matheus Henry declarou o seguinte: a primeira lição na escola de Cristo é a abnegação, que significa que remete para uma forma de sacrifício, como o ato de ignorar os seus próprios interesses. Há muita gente que não consegue se desprender das coisas das quais Deus os libertou. Aquilo que um dia te prendeu, potencialmente ainda é um perigo. Por isso Paulo advertiu os Gálatas dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5, versículo 1. O apóstolo Paulo nos revela que o mesmo jugo da escravidão que nos oprimiu um dia tentará pesar sobre nossos ombros novamente. Desobedeça ao Senhor. Se nós desobedecermos ao Senhor, certamente esse jugo da escravidão vai estar sobre os nossos ombros de novo. Precisamos entender que o fascínio do mundo e os pecados que nos acorrentaram um dia ainda são um perigo para nós depois da conversão. Basta nós olharmos para o mundo novamente e querer voltar atrás, desejar voltar atrás, desobedecer ao Senhor. Aí a coisa vai ficar boa. Se não quebrarmos os vínculos com o passado, meus amados, podemos nos ver presos novamente. Assim como a mulher de Ló foi roubada de sua vida, tornando-se uma estátua de sal, podemos também perder a vida de Deus em nós, pelo fato de olharmos para trás. E por isso, que nossa primeira mensagem deve ser sempre o quê? O arrependimento. Esta era a mensagem de Jesus, era a mensagem que ele deu aos apóstolos. É um dos rudimentos da doutrina de Cristo. Quando mostramos a alguém que ele é um pecador, qual sua condição em consequência disto? Bem como o preço colhido do pecado, estamos levando a uma possível quebra de vínculos com o seu passado. Sem um profundo arrependimento, meus amados, a dor do pecado, o crente pode ter saudades daquilo que deixou e olhar para trás. No coração do povo egípcio, eles queriam retornar para o Egito. Existem dois tipos distintos de pessoas desviadas, ou seja, que deixam o Senhor, que voltam para o mundo. É aquele tipo de pessoa que vira as costas para Jesus e a igreja e volta para o mundo. Demas, 2 Timóteo 4,10, Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica. Demas deixou de seguir, de falar o Evangelho, de pregar o Evangelho.
Demas quis ir para uma cidade que era problemática, que era Tessalônica. E a palavra diz que ele abandonou, ele deixou Paulo e se mandou, e foi por uma cidade que era problemática. Ou seja, ele teve mais amor pelo mundo presente do que ele estar junto do Senhor Jesus, de pregar o Evangelho, de seguir o que foi determinado a ele. E também há um tipo de desviado que se desvia só em seu coração, embora continue fisicamente no caminho. Foi a este que Estevão se referiu em sua mensagem, quando mencionou a geração de israelitas que saiu do Egito e rejeitou o ministério de Moisés. Atos 7, 38 e 41 diz o seguinte: e este Moisés, que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram no seu coração, voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das tuas mãos. Veja, Moisés nesse período, ele estava onde? No Monte Sinai. Ele estava lá para receber. E ficou lá quanto tempo? 40 dias. E o povo desesperado não sabia onde estava Moisés, ninguém tinha notícia. Só sabia que ele tinha subido, mas não voltou. Será que ele tinha sido arrebatado? Provavelmente, é o pensamento. Mas não tiveram a esperança, a paciência de esperar, porque Moisés disse que ele ia, para eles ficarem aguardando, mas não tiveram paciência de esperar no Senhor, de perseverar no Senhor, e encheram a paciência de Arão de uma forma que Arão, sendo o sumo sacerdote, permitiu que eles fizessem. E olha, e o preço eles pagaram caro por isso. A frase, no seu coração voltaram para o Egito, revela a atitude de olhar para trás e desejar aquilo que foi antes deixado. Eles não voltaram literalmente ao Egito, da mesma forma como muito crente chega a abandonar a igreja, mas no seu íntimo viviam lá, como muito crente faz, sem se desligar das práticas ou fantasias mundanas. Veja o que a Bíblia Sagrada diz sobre como procediam. Números 11, 4 ao 6 diz: e o povo misto que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também a disserem: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Meus amados, eles recebiam o maná, algo precioso, algo que não tem como descrever a doçura, o sabor, algo que veio do céu, o Senhor determinou, mas eles queriam voltar a comer as coisas do Egito. Tem muito crente assim na igreja, gente que sente saudades da bebida, das drogas, do sexo ilícito, das festas e de toda a sujeira mundana e do pecado da qual foram libertos por Jesus. Jesus, quando você o aceitou, Jesus, Ele te libertou dessas amarras. Ele te liberta das amarras do pecado e desse mundo cruel. Os desejos que você tinha, você não tem mais.
porque o Senhor te libertou. Eu acho muito curioso, meus amados. Não se lembram que antes eram escravos, que sofriam, que era um tempo difícil de perseguição. Conseguem ter saudade apenas do que eles achavam que era bom. Mas e as dificuldades que eles tiveram lá? O tempo de escravidão, 430 anos, não é 43 dias, um dia. Não é brincadeira. E a vida deles não era boa. Não era boa. Eles eram escravos, não tinham direito a nada. E mesmo assim eles queriam voltar para o Egito. Meu Deus! Como pode esta atitude interior de saudade do que foi deixado é o olhar para trás como a mulher de Ló olhou? É voltar ao Egito, ainda que não seja de modo literal. No coração estão voltando para lá. Na verdade, acredito que antes do desvio que envolve o abandono de tudo, a pessoa começa se desviando em seu coração, como se fosse algo comum, sorrateiramente. Vai um dia, daqui a pouco está lá fora. Quantos de nós, que estavam aqui no nosso meio, hoje não está mais, está lá fora, muitas vezes está sofrendo novamente, voltou tudo o que era e talvez ainda pior, porque quando o Senhor tira um demônio, Ele liberta dessas amarras, Ele encontra todo adornado novamente, porque o Senhor assim o faz. Mas quando ele sai, aquele infeliz, ele volta e traz mais 7. Ou seja, se a situação dele era ruim, vai se tornar ainda pior. Como guardar-se de voltar atrás? Como é que nós devemos fazer ou proceder para não voltar atrás? O que podemos fazer de forma prática para não incorrer no erro de olhar para trás? Termos uma consciência espiritual? Temos alguns conselhos objetivos. Um deles é a consciência espiritual. O Senhor Jesus instituiu a ceia da aliança com o propósito de nos manter conscientes da sua morte e redenção por nós. 1 Coríntios 11 fala, no versículo 24, fala sobre a ceia do Senhor. Isso nos faz perceber que devemos alimentar a gratidão e o compromisso através da lembrança do que foi feito por nós. Esquecer-se do que éramos e do Cristo que fez por nós é pura ingratidão. Pedro se refere de forma negativa àqueles que se esqueceram da purificação de seus pecados de outrora. Mas, segundo Pedro 1,9 diz: mas aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo só o que está perto, porque se tem esquecido da purificação dos seus pecados antigos. Para olhar para trás é preciso esquecer do que éramos e do preço que foi pago. Lembre-se que nós fomos comprados por preço de sangue. O Senhor deu a sua vida lá na cruz. Ele morreu por mim e por vocês, para que nós tivéssemos vida, e uma vida em abundância, uma vida de qualidade, uma vida regalada. Portanto, uma boa forma de nos guardar e manter o nosso coração consciente desses fatos em todo o tempo é dessa forma, tendo uma consciência do que o Senhor representa em nossa vida. Assim não mais olharemos atrás e nos conservaremos firmes em nossa fé. Um outro conselho é a firmeza.
Alguns acham que nada devemos fazer para a nossa firmeza, mas o fato é que as Escrituras nos ensinam que devemos intencionalmente fazer mais firmes a nossa vocação, evitando assim tropeçar ou voltar atrás. Segundo Pedro, no capítulo 1, 10 e 11, diz: por isso, irmãos, pondo cada vez maior cuidado em fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, não tropeçareis jamais, pois assim vos será dado largamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vinda de Cristo. Somos ordenados a palavra do Senhor a vigiar, a cuidar da nossa própria firmeza. Contudo, meus amados, muitos vivem como se nunca tivessem recebido esta ordem. Finge de ser crente. É um perigo isso. Transfere o cuidado de si sobre os outros, mas o fato é que isto é responsabilidade nossa e de mais ninguém. Segundo Pedro 3,17, diz o seguinte: vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que descaiais de vossa própria firmeza. Prevenir-se, acautelar-vos, ou seja, tome cuidado, previna-se, são palavras que indicam uma atitude e responsabilidade que Deus nos deu, e o propósito de não descair ou cair na sua própria firmeza. Ao falar assim, meus amados, o Senhor nos mostra que a queda é uma possibilidade, mas nos mostra que pode ser evitada por prevenção e cuidado. Precisamos nos acautelar. Irmãos, o diabo ele não dorme, ele não descansa, ele vive ao derredor. E por que será que ele faz isso? Para nos alertar? Não. É por isso que precisamos tomar cuidado, nos acautelar, nos prevenir, nos cobrir, chegar mais ao Senhor, orar mais, consagrar mais, buscar ao Senhor mais, para que possamos ter essa firmeza. Oh Senhor. Um outro conselho: voto de compromisso. Acredito que o nosso coração devemos firmar um compromisso formal com o Senhor, com o Cristo Jesus, de não deixar jamais. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Não prometeu? Também prometeu não nos abandonar, porque Ele disse que Ele iria, mas deixaria um Consolador. Veja o cuidado dEle para com a humanidade, para conosco. Ele disse que Ele iria para o Pai, mas Ele deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E para quê? Para ninguém buscá-lo? Precisamos estar ligados, precisamos buscar. Hebreus 13:5 diz: porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amados, o Senhor nunca vai nos abandonar. Mesmo nos dias mais difíceis, Ele está ao seu lado. Ele está pronto para liberar uma graça para você. Ele está de braços abertos. Ele ama cada um de nós. Ele tem zelo. Nós temos um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que livra. Se Deus prometeu não nos abandonar, meus amados, por que nós deveríamos fazer o mesmo? Por que nós não deveríamos fazer o mesmo? Veja, Deus prometeu não nos abandonar. E por que muitos abandonam o Senhor? Porque muitos deixam a igreja e voltam para o mundo. Muitas vezes por uma palavra mais
mais substanciosa. Aquele pastor, pelo amor de Deus, essa palavra não dá para mim. Aquele irmão, pelo amor de Deus, aquele irmão é isso, é aquilo, aquilo outro. Ei, você não veio para cá para ficar olhando por irmão e nem por pastor, não. Você veio para cá, você veio buscar o Senhor. Você veio buscar o Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Porque se você esperar algo do homem, não espere não. Espere do Senhor. Espere do Senhor. Nós podemos sim, o ungido do Senhor, nós podemos sim transmitir uma palavra. O Senhor pode usar a nossa boca para falar diretamente com alguém ou com a igreja. Mas quem vai transformar a sua vida é um evangelho puro e simples. É o Senhor, é a palavra do Senhor que vai transformar a sua vida. Da mesma forma, meus amados, o Senhor promete isto em seu coração e com sua boca. E da mesma forma, como um cônjuge compromete-se com o outro, sabendo que é para sempre e que não se pode mais voltar atrás. Imagine uma noiva dizendo ao seu noivo no dia do casamento que não poderia garantir se conseguiria ser fiel ou não. Que seria melhor? Não prometer nada para não correr o risco de quebrar uma promessa? Não devemos ter medo de compromisso, pois isso seria o mesmo que entrar já não acreditando na duração de um relacionamento. Devemos pensar que antes de entrar, e então entrar para não mais voltar atrás, Deus está chamando, nos chama para renovar nossos compromissos e aliança com Ele, e firmamos-nos cada dia mais a nossa fé e andar com Ele com retidão. Que o Senhor, meus amados, possa nos ajudar a nos manter firme na presença do Senhor, nos manter reto, digno da sua presença. Que o Senhor nesta noite possa falar aos corações, para que você medite nessa palavra e entenda que você não tem mais tempo de olhar para trás. Abandone esse mundo definitivamente. Não, você vai andar nele, mas não deixe ele entrar em você mais, porque você tem um compromisso com o Senhor. Você não fez um compromisso comigo ou com os pastores, você fez um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador da tua alma e da minha. Amém? Que o Senhor possa falar, possa nos manter firmes nesse propósito, e que possamos ouvir a voz do Senhor e obedecer o ide do Senhor. Que possamos lutar nesses últimos dias que a igreja está na terra, meus amados. Nesses últimos dias, porque esses últimos dias eles são muito breves, e o Senhor Jesus retornará para buscar a sua igreja, e precisa encontrar fé na sua casa, precisa encontrar homens valorosos, mulheres valorosas, que busca, que luta pelo evangelho puro e simples. É a igreja do Senhor, uma igreja firme, uma igreja avivada, renovada na sua palavra e no Senhor. É isso que o Senhor espera da sua igreja. Amém?